Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar este devocional com o maior número de pessoas e também deixe o seu like. Você já se sentiu pequeno, insignificante, que as suas atitudes não fazem diferença, que ninguém sente a sua falta? Assim, Débora poderia pensar. Débora, uma mulher, mas ela era juíza de Israel. No entanto, ela era uma mulher diante de tantos homens e esta mulher se destacou num momento de crise. Ela teve estabilidade, teve palavras de Deus e ela também teve uma atitude num tempo de crise. É isso que Deus espera de você. Mas eu gostaria de ler Juízes 4, no versículo 4. Está escrito que Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. E Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naphtali, e lhe disse. Aqui nós encontramos um quadro, um versículo antes, está escrito que Israel vivia debaixo de dura opressão há 20 anos. Se um problema já é duro por uma semana, por um mês, por um ano, imagina 20 anos. 20 anos em que a nação toda era derrotada, oprimida, e aquela mulher estava em pé. Ela não abria mão da sua intimidade com Deus. E ela não era só profetisa, juíza da nação. Ela era também esposa, ela era mãe. Ela exercia muitas funções ao mesmo tempo, mas não havia uma sobrecarga. Débora, ela fazia tudo como Deus mandou, com ordem, com decência. Ela tinha uma grande intimidade com Deus. Deus falava com essa mulher e as pessoas respeitavam a autoridade que estava sobre a vida dela. Ela não impunha essa autoridade, mas ela tinha uma autoridade resultado do seu tempo com Deus. Essa mulher, o Débora, significa abelha. E a abelha tem uma fragilidade, a abelha é pequena. No entanto, uma colmeia faz diferença. E Débora sabia disso, que a unidade do povo de Deus faria diferença em relação ao problema crônico que eles estavam vivendo. Você já viveu como que céu de bronze? Parece que nada rompe, que a tua oração bate no teto e volta. Débora, ela não ficou impressionada com essa sensação. Ela entendia o reino espiritual. Ela sabia que em algum momento Deus liberaria uma palavra e ela estava de ouvidos abertos para ouvir a direção de Deus. A direção de Deus chegou. Então ela chamou Baraque, o capitão do exército, e disse: Baraque, olha, Deus disse que acabou o tempo de opressão. Vai até o Monte Tabor e ali Deus vai entregar todos os inimigos. Olha, para Baraque, não condene Baraque. 20 anos em que nada tinha acontecido. Agora, em um único dia, Deus vai livrar tudo de uma vez só. E tem mais. Aqueles inimigos não eram qualquer inimigo. Eles tinham 900 carros de ferro. Isso era muita coisa. Uma superioridade bélica incrível. Então Baraque, ele ficou inseguro, ele teve medo. E ele disse: Débora, como ele respeitava a unção de Débora, ele disse: Débora, eu até vou, mas se você for comigo. Débora é uma mulher. Então vamos falar mais um pouquinho de Débora. Débora era mãe, Débora era autoridade, mas acima de tudo, Débora era uma mulher que tinha intimidade com Deus. O que trazia segurança para Baraque não era o título de Débora, mas era a presença, a intimidade, a unção que Débora carregava. Assim aconteceu comigo em relação a uma pessoa que eu admirava muito e que se tornou minha mãe espiritual, assim eu a chamava, mulher de oração. Não que eu sabia que Deus ouvia a minha oração, mas eu admirava o que Deus carregava, o que essa mulher carregava na vida dela de Deus. Eu via, tinha muitos pastores que iam procurar esta pessoa tão preciosa para orar por eles. Ela sempre tinha uma palavra de Deus. Eu não estou falando de profecia, ela tinha uma oração certeira.
ela tinha uma autoridade incrível, ela tinha uma presença, ela carregava uma presença de Deus fabulosa. Quantas vezes eu a busquei em momentos de crise e ela nunca disse, não, olha, está na hora de você andar sozinha. Ela com paciência segurou nas minhas mãos até que eu amadurecesse, como aconteceu com Baraque. Até que eu amadurecesse, que eu tivesse a minha própria vida com Deus, a exemplo dela, inspirado nela. E então ela teve essa paciência de segurar na minha mão. Seja essa pessoa para muitos dentro da sua casa, aonde quer que você vá. Uma abelha insignificante vai formar uma colmeia e ela vai ser poderosa. Então Débora, quando ela entregou o recado para Baraque, Baraque disse, só vou se você for, Débora foi com ele. E Baraque contemplou com os olhos aquilo que Deus tinha prometido. Baraque nem precisou guerrear. Deus mesmo mandou uma chuva torrencial. Aqueles carros de ferro que eram o terror de todo mundo ficaram atolados ali na lama, no ribeiro de Querite. E então ali Baraque viu que a vitória do Senhor era certa. E ele cantou, ele celebrou a grande vitória de Deus. Uma pequena atitude faz grande diferença. A tua decisão de fazer uma campanha de oração, a tua decisão de jejuar, a tua decisão de fazer devocional todos os dias parece que é pequeno diante daquilo que você está vivendo, mas vai produzir uma resposta do céu. A resposta do céu foi chuva torrencial. Que estratégia! Na mente de Baraque, na mente de Débora, eles nunca teriam essa estratégia e nem teriam controle sobre essa estratégia. Deus tem algo reservado para você, uma estratégia divina para isso que você está vivendo. Não tente pensar por Deus, porque os pensamentos de Deus são extraordinários. O nome dele? Maravilhoso. O que para você não tem jeito, para Deus é uma vírgula, para você é um ponto final. Para Deus é uma vírgula diante de tantas coisas que vão acontecer ainda na sua vida. Para Elias era um ponto final, quando ele ficou desanimado, quando Jezabel disse que iria matá-lo. Para Deus era uma vírgula. Ih, Elias, você vai ficar melhor do que você já foi. Você ainda vai formar Eliseu, você vai ser arrebatado, você vai ser conhecido como profeta do fogo. Então, deixa Deus colocar uma vírgula na sua vida. Débora, depois dessa vitória, Deus deu um cântico profético para ela. E esse cântico profético, ele é incrível e eu gostaria de ler 2 versículos deste cântico profético. Está escrito no versículo, em Juízes 5, versículo 6. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Versículo 12. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoie um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve preso os que o prenderam. Tem muita coisa nesse cântico. A primeira coisa que nós vemos nos versículos que nós lemos, 7 e 8, as estradas, as caravanas tinham parado. O que são caravanas? O comércio parou. A economia no país parou. Por quê? Por causa dos ataques do inimigo. Aqui está falando que ninguém andava mais pela estrada principal, mas andava por alternativas, por caminhos tortuosos, por desvios. Isso significa que você, quando a opressão, quando a pressão chega, você vai abrindo mão, você vai desistindo daquilo que você não pode desistir. E você vai andando por caminhos alternativos. Não, ande pelo caminho que é Jesus. E Jesus está falando, não desista, eu estou com você. Vai até o fim, creia até o fim, ore até o milagre. Não desista, não faça as caravanas cessar. E aí Débora diz, isso aconteceu até que eu me levantei. Ela não está se vangloriando. Ela está dizendo, pelo contrário, está dizendo, uma pequena mulher, uma velhinha, se levantou e fez toda a diferença. E ela diz, quando eu me levantei,
eu também trouxe Baraque para junto de mim e ele também levantou. E eu disse para Baraque, Baraque, leve cativo aquilo que te prende. Hoje você tem que levar cativo aquilo que te aprisiona. São pensamentos de tristeza, de angústia, de preocupação. Prenda esses pensamentos e diga, você não tem liberdade mais na minha mente e nas minhas emoções. Quem tem liberdade é a fé, é a esperança, o mover de Deus na minha vida. Por isso eu vou me levantar para orar. Neste momento, assim como Débora. Mas não levante sozinho. Débora levantou e também deu a mão para Baraque. Nós estamos aqui num grupo grande de pessoas. Quando você levantar, fala, Deus, o meu irmão que eu nem conheço, eu também dou agora pela fé, eu dou a mão para ele se levantar da situação em que ele se encontra. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque nós veremos a resposta do céu, assim como Débora e Baraque viram a chuva e viram os carros do inimigo atolarem. Você vai ver que os planos das trevas vão ficar paralisados e serão destruídos pelo poder da oração. Senhor, nos levantamos nesta manhã como Débora, como Baraque, unidos. Débora e Baraque estavam em unidade. Oramos como Débora, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos coragem, ajuda-nos a sermos coluna aonde há ruínas, a ser direção onde há confusão, a ser encorajamento onde há medo. Que a nossa boca, Senhor, fale da sua vontade, que a sua presença seja instrumento do teu mover. Levanta em nós fé que lidera, mesmo em tempo de guerra. Senhor, e da mesma forma como Débora e Baraque viram o livramento, eu quero declarar em nome de Jesus que todos que aqui estão verão salvação e livramento em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, salvação e livramento para a sua vida, e você vai poder dizer como Débora, tudo estava desta forma até que eu me levantei em oração. Se levante em oração hoje, amanhã, todos os dias. Não esqueça, aqui no canal você tem a área de membros, e a área de membros é com muitos cursos para te fortalecer e te ajudar. Venha conhecer.